A autoestima do homem preto, hein? É importante a gente falar sobre isso. Opa, fui Ô, solicitado. meu primo Kleber Boa noite, fui solicitado. foi solicitado, Bi. Então, Bi, você é presente aí, a Ieda vai nos auxiliar aqui nos comentários. Beleza, beleza. Eu me chamo Kleber, sou primo do Gustavo, que vos fala aí acima, e tô na militância também, junto com a pretada toda que está aí conosco sempre, todos os nossos grupos aí, né? Moro em São Paulo, sou de Minas, moro em São Paulo há mais de 30 anos. Paulo Júnior tá perguntando onde está o PH, tá aqui, deve estar estudando lá para dentro, Júnior. E é isso aí, gente. Estamos aí para o que deve é. Puder somar, é sempre bom. Com certeza. Ô, Bin, você é um cara que tem minha admiração, que eu te acho... É um dos caras mais inteligentes que eu conheço, você é um Nossa, cara não mereço excepcional. tanto. Não, mas eu acho, você é muito inteligente. Já te falei isso pessoalmente já, e você sabe disso. A Ieda está perguntando se a gente se considera empoderado. Você quer responder primeiro? Posso responder. Uhum. O empoderamento, Ieda e todos os companheiros aí, eu acho que vai muito do grau, do nível de conhecimento que você tem. À medida que você detém mais e mais conhecimento de tudo que te cerca, de todos os assuntos que te tocam de alguma maneira, sim, você pode se dizer empoderado. Hoje eu digo que eu sou muito mais empoderado do que eu era há um ano atrás, tá? Com o meu envolvimento na nossa causa, tudo. Então, hoje eu sou muito mais empoderado do que eu era há muito tempo, há um ano atrás, por exemplo. Mas, em contrapartida, eu reconheço, a cada dia que passa, a cada dia que eu aprendo mais, que eu não sei nada, né? Então, isso traz uma certa frustração, mas, ao mesmo tempo, te impulsiona a buscar mais e mais conhecimento, aprender cada vez mais, né? Para a gente deixar esse resquício nosso de machismo, de racismo que a gente traz lá de trás, a gente tentar deixar isso o mais distante possível e saber lutar contra tudo isso aí que está acontecendo. Perfeito, perfeito. Eu falo, eu me considero empoderado no dia de hoje, porque eu sei hoje. Eu sei que amanhã eu serei algo mais nessa questão de empoderamento, né? Porque a partir do momento Exato. que a gente está se aquilombando, que a gente está se cercando de pessoas com conhecimento, nem sempre que a gente passa alguma coisa é quem tem mais conhecimento, né? Às vezes, com uma pessoa que tem Exatamente. pouquíssimo conhecimento, você está aprendendo uma coisa impressionante. Então, eu Exato. falo, hoje eu me considero empoderado no que eu sei hoje, né? Que eu Uhum. tenho convicção disso, do que eu estudo, do que eu pesquiso. E amanhã eu sei que eu vou olhar para trás e falar, nossa, eu era pouco empoderado, hoje eu sou mais. Então, o empoderamento eu Exatamente. vejo dessa forma, né? A gente vai caminhando, é um passo de cada vez. Exatamente. Exatamente. Nessa questão da autoestima, eu busquei a definição no dicionário, né? De autoestima no Google, quer dizer. Aí está lá, qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Eu não sei você, mas eu separo isso aqui para mim, o Gustavo antes do empoderamento e o Gustavo depois do empoderamento. Sim. A minha autoestima era baixíssima, né? Era baixíssima, eu tinha vergonha na escola, principalmente a vergonha de ser preto, nas aulas de história, né? Quando ia falar de escravidão, né? Era aquela questão de se sentir humilhado pelo que os antepassados viveram, né? Então, aí é a falta do empoderamento, né? A partir do momento que você se empodera, que você toma conhecimento disso, que você busca essa luta para você, você não tem mais essa questão de a baixa autoestima, né? Você pode ter algumas questões psicológicas referente a isso, mas por ser negro, não. Não sei qual que é a sua visão sobre isso.
uma coisa que você falou aí logo no comecinho da sua fala, a questão da escola, né? A Ieda está perguntando aí com que idade você se descobriu militante. É o tempo todo, né, Ieda? É como a gente conversou mais cedo, estava falando mais cedo. É o tempo inteiro, né? A questão é quando você descobre que todos aqueles acontecimentos que estão à sua volta, que aquilo começa a te afetar, né? Então, de alguma maneira, isso começa a te afetar. Só um exemplo assim, fugindo um pouquinho, Gu, da sua pergunta, mas buscando também exemplos que eu acho importante também. Uhum. A primeira vez que eu tive noção, assim, não sei, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, talvez. Eu estava com a minha mãe e meu irmão mais novo que eu. Nós morávamos na Bahia, na cidade de Itabuna, na Bahia. E a minha mãe, ela tem a pele muito mais clara do que a minha e do meu irmão. E a gente estava passeando pela cidade de Itabuna de mãos dadas. E uma senhora branca questionou para minha mãe. Falou, que lindos eles são. Você pegou os dois para criar? Então, assim, imagine você, criança, frente a um questionamento desse, Uhum. né, de cunho bastante racista, né? Totalmente. E a criança não tem munição, não tem como lidar com isso, né? Não tem resposta para isso. Uhum. Mas aquilo fica na sua cabeça. Tanto que eu me lembro disso até hoje, né? Exatamente. Não foi uma coisa que deixou passar, nada. Fica na cabeça da gente o tempo inteiro. E todas as nossas experiências são dessa maneira. Isso vai gravando e você, dependendo, de acordo com a situação, você busca na sua memória e você aprende a se defender, aprende a dar resposta para aquilo, né? Aprende a reagir de maneira positiva. Exatamente. Com isso, né? Não é? Por isso que eu falo que a gente tem que cada vez mais empoderar as crianças. Exatamente. Para ela não se esconder na infância, né, cara? Porque a partir do momento que ela começa a se esconder na infância, ela vai buscar empoderamento muito tempo depois. Aí ela perde uma parcela gigantesca de poder se colocar, de poder falar. E você acaba perdendo oportunidades na vida se escondendo, né? Justamente. Eu sou uma pessoa que eu sei que eu perdi algumas oportunidades por me esconder, deixar de participar de certas coisas por ter vergonha, né? Sim. Tanto é que na pesquisa que eu fiz, né, inclusive você até participou, teve resposta de se teve algum refúgio dessa questão de autoestima, de baixa autoestima. Aí teve gente que respondeu que o refúgio foi o álcool, que aí ele começou a se libertar dessa vergonha, da questão de sair com os amigos. Então, assim, busca refúgio em várias coisas. A gente busca refúgio nas drogas. Isso te puxa para baixo cada vez mais. Puxa para baixo, né? Então, o conhecimento, só o conhecimento que te puxa para cima. Né? Exatamente. A partir do momento que você tem o conhecimento, aí você vai estar andando numa... É o que fala, né? Aí é céu de brigadeiro, né? Aí você vai estar... Exato. Perfeito. Não que você vá deixar de se irritar e tudo mais com tudo que acontece, mas o conhecimento é libertador, não tenha dúvida nenhuma. Isso, o resto está falando ali, ó, já perdeu várias oportunidades também por vergonha. Né? Por exemplo, se tinha um trabalho na sala de aula, quando eu era mais novo, faz um círculo. Eu ficava com medo até saber qual era o tema, eu ficava receoso até saber qual era o tema. Se era um tema referente à raça negra, nossa, para mim era péssimo, entendeu? Eu já me escondia, já me diminuía. Né? Então, eu acho que a gente empoderando as crianças, para ela ter trabalhando essa autoestima dela por ser preto, vai ser completamente diferente no futuro, né? Então, o que a gente está andando hoje, que seja pouco, mas seja válido para eles, que eles vão aprender a andar também para ser válido para os filhos deles, e assim por diante, né? Exato, isso aí essa é a essência, né? De alguma maneira, a gente tem que melhorar isso, né, cara? Então... melhor do que começar pelas crianças, não tem nada melhor que isso, né? Com certeza. E empoderar as crianças para elas não terem preconceito, né? Com mulher, com gay, com gordo, com ninguém. A Val perguntou aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, qual a visão de vocês sobre a hipersexualização do homem preto?
Eu estava lendo sobre isso. Eu acho que é importante a gente falar. Porque essa também foi uma questão de refúgio para a baixa autoestima do homem, que era Uhum. considerado o negão, aquele negão de filme, Sim, potente, ativo sexualmente, né? Então, assim, essa hipersexualização também é um refúgio para a baixa autoestima. O cara não tem que se sentir mais por ele ter o estereótipo lá do negão do filme. Ele tem que se sentir mais pelo que ele tem aqui, pelo conhecimento que ele tem, pelo que ele passa, pelo homem que ele é, concordo. né? É o homem com H Concordo. maiúsculo que ele passa para a sociedade, né? Não que ele passe para o grupinho. É aquela questão de Uhum. você querer ser o cara para o grupinho de amigos, para o grupinho do boteco, para o grupinho do futebol. Não, você tem que ser o cara para sua mulher, para sua família, honrar seu pai e sua mãe. Exatamente. Né? Então, assim, isso tudo você não pode usar de refúgio. Eu mesmo, eu assumo a minha culpa. Eu usei muito de refúgio isso, entendeu? De ser o cara, nossa, eu tô pegando 3 mulheres, não, eu tô pegando. Até essa nomenclatura, eu tô pegando. Ah, tô ficando, tô não sei o que tem com 3, ah, tô com 2. E achava que isso eu era o cara para eles. Mas quantas meninas legais eu magoei no passado por agir dessa forma, né? Isso aí eu não É pensava nessa verdade. época. E eu quero criar meu filho para ele não ser esse Gustavo do passado. Eu quero criar meu filho para ele ser esse Gustavo de hoje aqui, que ainda comete erros, claro que comete, a gente está em constante evolução. Mas é um cara que vai ser. Não, foda pode falar, minha mãe autorizou. Que vai ser, que vai ser Libera aí, filho. foda, que vai ser foda para a mulher que ele tá, entendeu? Aham. Ele tem que pensar. Uma vez meu pai falou comigo, você tem que pensar que a menina que você faz ela chorar hoje, ela chega em casa, ela tem um pai e uma mãe. Eu não quero que meu filho faça isso, entendeu? Então, a gente tem que evoluir nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. Perfeito, perfeito sua colocação. Uhum. Perfeito mesmo. Concordo 100%, viu? E é evolução, né, Gustavo? É evolução, né? A cada dia você precisa buscar melhorar, evoluir, não só para você, mas para quem está ao seu redor também. Você tem que buscar isso o tempo inteiro, né? Com certeza, Bim, com certeza. Outra questão que... Não, eu queria falar da pesquisa que eu fiz, né? Pessoal, eu fiz uma pesquisa, né? Quando a Ieda e eu marcamos a live, eu fiz perguntas para 10 homens pretos e para 10 homens brancos. E tem um quesito dessa pesquisa que demonstra exatamente a vergonha ou a baixa autoestima do homem preto. E é justamente a primeira pergunta, que é: já teve vergonha na infância ou na fase adulta por ser preto? Dos homens, 70% dos homens responderam que já tiveram vergonha na infância. Dos homens pretos. Dos homens pretos, já Sim. responderam que tiveram vergonha na infância. Aí eu perguntei, fiz uma pergunta só que para homem branco, se eles tiveram alguma vergonha. Todos, 100% responderam que nunca tiveram um fato que gerasse vergonha deles por ser branco. Entendeu? Aí já mostra essa questão da baixa autoestima, né? Porque a gente já vem carregando isso desde lá de trás. Aí perguntei de algum fato relevante, né, para sentir vergonha. Uma pessoa respondeu, 3 pessoas responderam que não, dos pretos, e outras responderam olhar das pessoas, enquadro da polícia, comparado com o indigente por causa do cabelo, tinha vergonha da escola no 13 de maio. Essas foram algumas respostas dos homens pretos. Dos homens... Se identificou, né? Dos homens brancos, o que foi o fato de vergonha? Um falou ser gordo. Um amigo meu, Pedro Flora, respondeu que tem vergonha hoje de tantos privilégios. Né? Ele é branco, isso é a resposta dos homens brancos. Um outro branco respondeu que tinha vergonha por ser pobre. Né? E outro respondeu, foi um áudio até muito legal do nosso primo Paulo Moraes. Ele tem vergonha hoje das piadas racistas, né, que fazia no meio das crianças. E às vezes até falava, não, esse cara ele não liga, não, esse negão aí não liga, não, ele até conta umas piadas racistas. É que o cara usava aquilo para se inserir, né, cara? Exatamente. Morrendo de É vergonha. uma maneira de se defender, né? Maneira de se defender. É o tal refúgio, né? E outra coisa que eu falei desse refúgio também
A resposta dos homens pretos foi refúgio, álcool, não, tinha uns que adoecia, né? Acho que foi até você que falou isso, que na escola tinha vergonha e até adoecia, mas você nunca deixou de ir, né, cara? Sempre Exatamente. foi presente, né? Exatamente. Uhum. E perguntei se algum se escondeu depois disso. Um respondeu que ficou agressivo, que usava álcool, que ele ficava agressivo, que era a maneira de se impor, né? Era a forma que ele tinha de se impor por causa dessa baixa autoestima. Peraí, ele fez uma pergunta aqui. Sim. Estar com mulher branca realmente fez status superior? Interessante essa pergunta. Você quer responder primeiro, Bim? Deixa eu ler aqui. Desculpa. Estar com mulher branca realmente fez vocês se sentissem com status superior? Eu nunca imaginei, eu nunca pensei por esse lado, não. A questão do status. Mas não, para mim não, Ieda. Sinceramente, não. Uhum. Né? Para mim, eu respondo que sim. Eu tinha isso comigo, entendeu? Quando eu começava a sair, começava a querer ficar com as meninas, as pretas para mim eram invisíveis, né? Porque eu queria estar no meio dos meus amigos brancos, né? A gente teve um padrão de vida diferenciado da maioria dos pretos, né? Eu queria estar no meio dos meus amigos brancos e eu me sentia inserido e me sentia potente mesmo. Falei que, ó, tô pegando a lourinha. Ah, essa branquinha top aqui, entendeu? Eu tinha isso, né? Desculpem a forma que eu estou falando, né? Essa forma machista que eu estou falando. Eu estou apenas reproduzindo o que eu fazia na minha infância, né? Não é minha... Uhum. E aí, eu estudando sobre isso, eu fui ver por que eu me sentia melhor estando assim, né? Com a mulher branca. E eu lembro que eu chegava a ter vergonha se eu ficava com uma menina preta. E aí eu fui entender por quê. E aí você volta lá na infância. Quando você vai ver desenho, vai ver filme de princesa, vai ver programa de TV, qual que é a mulher que sempre é a princesa, que sempre se dá bem, que sempre está num patamar diferenciado das outras? Sempre Né? foi, né? Sempre foi. Nas novelas, sempre foi a mulher branca. Então, você implicitamente você vai buscando aquilo ali, vai colocando dentro do seu subconsciente e a hora de externar, você externa de uma forma que você às vezes não percebe. Se você não é empoderado, que normalmente na infância da nossa idade a gente não era, Não tem você como. não visualiza isso, né? Essa identificação de se sentir superior por estar com uma mulher branca. Exato. A idealização da beleza é a mulher branca. Exatamente, Josi. É isso Exatamente, mesmo. José. Exatamente. O que a gente luta, né, por ser visto, né? Eu Uhum. deixei de seguir várias páginas de lojas que não tem pessoas pretas nas propagandas, que não, sabe, que não preocupa com a causa. Então, para que eu vou dar minha audiência, para que eu vou gastar com essas lojas que elas não preocupam com a nossa causa, né? Você vai ler uma página só gente branca fazendo a propaganda. Eu não vou gastar meu dinheiro com esse povo. Se eu puder gastar com representatividade, se fosse, né, do proprietário preto, para mim seria melhor. Eu falo isso não é desmerecendo o proprietário branco que tem o negócio dele com a luta dele, não. Mas para ele, a oportunidade veio mais fácil. Não estou falando que veio mais fácil dele não ter trabalhado. É para fortalecer mesmo o elo mais fraco mesmo, que é justamente o empresário, o empreendedor negro que está ali, que realmente está desamparado, né? A Raquel fez uma pergunta ali. Peraí, deixa eu voltar aqui. Seguindo nessa linha, vocês acham que os brancos que ficam com negros, nossa, está claro para mim aqui, pode ser para se sentir superiores na relação? Os brancos que ficam com negros pode ser para se sentir superior na relação? Olha, eu já li, eu ouvi um psicólogo falando sobre isso, né? O homem branco que fica com a mulher negra na questão de superioridade, ou a mulher branca que fica com o homem negro. Existem casos e casos, né? As pessoas têm que entender que quando a gente fala disso,
A gente não está apontando o dedo para uma relação, para a relação de fulano de tal, para a relação de fulano de tal. A gente está apontando o dedo para estudos, né? A gente está falando de estudos. Raquel, o que eu vi a respeito disso foi que o branco se sente mais confortável na relação com o negro referente a isso, a superioridade branca. Não que ele se sinta superior à pessoa que ele ama, não é isso. A questão da superioridade histórica, entendeu? Que vem já, que está implícito na cabeça da pessoa. Não para tratar mal, ou... claro que tem os casos que trata mal e tal, mas não nesse caso que trata mal, mas a superioridade histórica, de sentir que o branco tem um papel ali diferente na sociedade, que o branco é visto de uma forma diferente na sociedade. Sim. É interessante sua pergunta, Raquel. Uma semana, 2 semanas atrás, estávamos eu, Gustavo e mais alguns parentes, nós, primos, tudo, e a gente estava justamente debatendo, discutindo sobre isso aí, né, Gu? Uhum. Sobre relações interraciais e tudo. E rendeu bastante coisa produtiva ali naquela discussão, né? E uma coisa que a gente colocou e até concordou nisso daí, é que são vários os matizes desse mesmo problema, né? E que realmente cada caso é um caso a se considerar, né? Eu até dei um exemplo, eu conheço pessoas, homem branco que casou com mulher negra, e o homem branco, sabidamente racista, casou com mulher negra, né? E depois que tem filhos e tudo, o cara vira um militante antirracismo. Exatamente. Tá? Porque o camarada sente no sangue dele o racismo. Uhum. Né? Então, o cara hoje as coisas que ele dizia antes, com 15, 20 anos de idade, ele briga com muita veemência contra hoje, né? Porque ele sente isso na pele, né? E daí vem aquela coisa do racismo e ignorância serem parentes um do outro, né? Muito próximos. Uhum. Porque o racismo é extremar a ignorância da pessoa, né? Não tem cabimento você segregar ou tirar direito de uma pessoa pela cor da pele dela, por onde ela nasceu, tudo, não tem cabimento. Né? É coisa que na cabeça da gente não entra isso. Não cabe e não pode, a gente tem que brigar contra isso mesmo. Né? Mas eu deixo aí, racismo e ignorância caminham de mãos dadas sempre. Sem dúvida, sem dúvida. A Ieda fez uma pergunta aqui. Qual conselho vocês dariam para uma mãe que cria um filho preto no cenário atual? Você quer ir primeiro, Bi? Bom, eu crio, você cria, todos nós aqui do grupo acho que criamos filhos pretos para esse mundo de hoje louco do jeito que está, né? Diferentemente do jeito que eu fui criado a maior parte da minha infância, eu diria que sentar, conversar, discutir, mostrar, tentar empoderar de toda maneira que você conseguir, tentar mostrar as qualidades da nossa gente, da nossa raça preta, né? Para empoderar a criança mesmo, né? Para a criança conseguir se defender, porque a criança não consegue se defender, né? E aí você vai crescer um adolescente, um adulto jovem, um adulto depois com autoestima extremamente abalada, se isso não acontece no momento certo, né? Tem várias pesquisas sociais aí, esses experimentos sociais que eu acho fantásticos, que mostram crianças na tenra idade ali, como a falta da autoestima elevada dessas crianças, o tanto que isso vai mexer com a cabeça da gente, né? E você leva para o resto da vida, não tem muito como fugir disso daí, né? Acho que pode fazer anos de terapia, que isso vai continuar na sua cabeça, você vai remoer isso para todo e sempre. Então, acho que é isso, Ieda. Empoderar, mostrar, tratar com muita franqueza, né? E colocar
entre aspas, armas na mão da criança para que a criança consiga se defender. É isso. Isso. É nessa linha mesmo, eu penso também isso aí, que é empoderar a criança, é fazer ela se amar desde pequena, né? Na hora que ela vai para a escolinha lá, que ela vê o amigo de cabelo lisinho, uma fala que eu lembro, do meu irmão, ele falava, meu cabelo não voa, meu cabelo não voa. Isso aí a gente tinha 6, 7 anos de idade. Então, assim, aí o que a gente fazia? A gente começou a raspar careca. Depois de um tempo, a gente começou a relaxar. Isso aí eu tô falando de fora para dentro, né? Primeiro da questão estética. Então, assim, amar ela, se amar de todas as formas, que criança se ama de todas as formas. De ter nascido preto, de ter mãe preta, de ter pai preto, de ter os traços de preto, de ter o cabelo de preto, né? Então, assim, mostrar, igual eu falo, quando meu sobrinho Antônio chega aqui em casa, a primeira coisa que eu falo com ele, nossa, Antônio, seu cabelo tá tão lindo, né? Que ele tem um cabelo bem crespo também. Então, assim, eu falo, igual o Paulo, o Júnior, falo, deixa o seu cabelo crescer. E ele às vezes fica, mas os meninos vão rir de mim. Eu falo, não tem problema. Você vai perguntar de que eles estão rindo. E se alguém fizer um ato racista, você vai nos chamar na escola e nós vamos lá. Então é deixar a criança ciente que ela tem a proteção da gente o tempo inteiro, né? Não nos calar para qualquer ato racista que a criança sofra. Porque um ato que você se cale, no próximo ela não te conta. Ela vai ficar, não vou falar porque minha mãe falou isso, meu pai falou isso, mas não fez nada, então não vou falar nada não. E ela vai murchando, ela vai só se acabando. Então o que eu falo é isso, defender, empoderar, mostrar o quanto ela é potente por ser preta, contar a história do povo preto, para quando chegar lá nas aulas de história, ela não ter vergonha, ela saber o que aconteceu e questionar a professora, né? Falar, não, professor, não foi isso, não, eles não foram trazidos, não, eles foram sequestrados da África. Não foi porque os índios não quiseram, né? É deixar a criança empoderada para ela já saber bater de frente com argumentos. Porque isso aí quando a pessoa tem argumento, acabou, não tem discussão, né? Não existe mais papo. Então, a minha questão que eu falo é essa, empoderar nesse sentido também. Imagine, eu imagino se eu tem uma pergunta do Jonathan aí que é bacana, vamos ver. Imagino se eu, na minha infância, nas aulas que tinha, as 2, 3 aulas que tinha sobre escravidão negra no Brasil, né, se eu tivesse essa ferramenta, entendeu? Nossa, eu não sabia disso. Eu penso isso também. Eu não sabia disso, sabe? Então, assim, era um tormento todo 13 de maio. O negão. Eu sempre fui o único negro em todo lugar que eu estudei, na minha sala sempre foi um preto, né? Então você imagina, se eu tivesse esse tipo de ferramenta, já ia sair lá, o negão ia estar lá em cima. Com certeza, entendeu? Sem dúvida alguma. A pergunta do John, as pessoas que vocês trabalham afetam a sua autoestima de alguma forma? Vamos lá, Bim, você é dentista aí, numa classe que tem poucos pretos, né? Pouquíssimos. Jonathan, boa pergunta. Como que o Gustavo acabou de falar, eu me formei na Universidade de São Paulo e os 4 anos de faculdade, eu era o único preto que passou, dos 320 alunos, eu era o único aluno preto, né? E não tinha cota, a USP não, foi a última universidade do Brasil a aceitar cotas, e isso foi em 92 até 96, não tinha cota, eu sou muito privilegiado, como muitos sabem, e eu estudei tudo, sempre estudei nos melhores colégios e tudo, e entrei na Universidade de São Paulo, e os 5 anos que eu fiquei na faculdade, eu era a única pessoa preta que tinha, entre os professores, alunos, todos, técnico de laboratório. Aí, chegando no pessoal da limpeza, não, aí já eram todos negros, vamos dizer assim, tá? E qual foi a pergunta do Jonathan? Sobre no meio profissional, né? Se as pessoas que trabalham afetam a sua autoestima no seu trabalho. Terminando a faculdade, eu entrei no serviço público e estou até hoje, né? Dentro do serviço público, não vou dizer 100%, que eu posso estar exagerando aqui, mas a grande maioria dos profissionais são brancos, isso aí você não tem a dúvida, tá? Cirurgiões dentistas,
desconheço algum negro cirurgião dentista que trabalhe comigo, não existem. Os médicos também, 100% brancos, todos, né? E, sim, de certa forma, sim, o pessoal te olha atravessado, né? Principalmente quando você é novo no lugar, você não tem aquele acolhimento, o pessoal não te recebe com olhares que a gente conhece muito bem, né? O olhar de desconfiança sempre. Mas é assim, então isso, querendo ou não, isso te joga para baixo bastante, né? E cabe a gente reverter essa situação, né? Eu sempre brinco com alguns amigos que eu acho que eu fui colocado, alguém me colocou no meio onde eu estou hoje, né? Porque eu tenho, sim, a chance de rebater cada olhar racista, cada colocação que eu escuto de pessoas, falar, mas será que ele é bom mesmo? Será que isso? Será que ele vai saber fazer e tal? Então, alguém me colocou no lugar que eu estou hoje, entendeu? Para que eu possa virar esse jogo e dar um exemplo mesmo, e servir mesmo de exemplo, né? Eu acho muito bom um exemplo de uma criança, uma menininha negra na rede pública de São Paulo. A maioria dos meus pacientes são negros também. E a questão de representatividade junto das crianças, principalmente, né? Uma menininha, isso tem alguns meses atrás, antes da pandemia, uma menininha, eu acho que eu tinha acabado de atendê-la, ela estava com a família, e na segunda consulta dela, ela chamou o restante da família para me ver, entendeu? Para Olha me só, ver. que legal. E depois, no final da consulta, ela pediu para... eu posso tirar uma foto? Que legal e que triste ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, legal e triste. Ela pediu para tirar uma foto comigo. Falei, claro que sim. Você me lembra muito o meu tio. Beleza, maravilha. Né? É assim, é um começo. Então, por isso que eu falo, eu sou muito privilegiado e alguém me colocou ali nesse lugar, porque a gente tem essa oportunidade de virar o jogo mesmo. Uhum. Eu nem digo que você é privilegiado, não. Eu digo que você é merecedor demais. Né, esses dias eu estava conversando sobre questão de privilégio e merecimento dessa questão, porque a gente nasceu, pode se chamar em berço de ouro, né, pela forma nossa infância, por mérito dos nossos pais, né, então que a gente faça valer esse merecimento, né. O privilégio, às vezes, ele cai do colo, e não cai do colo de ninguém, né, de preto, então, menos ainda, né. Menos ainda. A Cláudia... A pergunta da Ieda aí, não sei se você viu aí. Qual? Namoro na escola, rolava ou as meninas preferiam os brancos? Eu era o cara legal, Ieda. Eu era o cara legal que ficava olhando, que era amigo dos meninos que queriam ficar e era amigo das meninas também, né? Eu era um pouco mais assim para frente, né? Eu posso te dizer. Então eu olhava, eu às vezes falava com as meninas o que eu estava sentindo, o que eu queria, mas sim, foras a gente levava aos milhões, né? Porque a gente não era o que elas queriam, né? Então assim, eu não tinha autoestima para poder me impor na questão de conhecimento, porque eu acho que quando a pessoa conhece sua cabeça, ela se interessa por você diferente, né? Isso aí eu acho que em todas as idades. Quem sabe alguma coisa a mais passa a ser o interessante da roda, né? Porque a beleza é igual uma obra de arte, né? Se em 5 minutos ela não te passar mais nada do que aquela imagem, você vira e vai ver outra obra de arte. Vai embora aí. Uhum. Para mim, não vou fugir não da sua pergunta, tá? Não namorei, não tive namorada, da 5ª à 8ª série, não tive namorada nenhuma. Como eu já falei para vocês, 99% do pessoal da escola eram brancos, os meninos e as meninas, então não tive namorada até a 8ª série. Depois sim, no colégio sim, né? Mas pessoal, pegador, não, para mim nunca rolou isso não. Estou procurando aqui os... Tem mais, o Paulo Júnior falou que já sofreu racismo e nem sabia que era racismo, né, Júnior?
Exatamente, É isso exatamente. aí, Júnior. Agora você já sabe e sabe como se defender dele. E quando eu fiquei sabendo do racismo que ele sofreu, eu quis resolver, né? Quis resolver Aham. porque conheço a professora que fez o ato, mas eu tenho certeza que quando a gente falar com ela, ela vai falar que não, mas o Júnior não inventaria isso. Mas eu ainda vou resolver, vou conversar com ela a respeito disso, entendeu? Não que vá resolver agora o fato, mas que ela não reproduza mais isso, porque o Júnior, ele se escondeu. Ele não falou com Sim, a gente, entendeu? Então a gente tem que falar qualquer ato de racismo, a gente tem que falar. com certeza, com certeza. Nossa, minhas perguntas ficaram todas lá para cima. Lá. Gente, mais alguma pergunta? O Binho tem uma fala excelente também. Da entrevista? Com que é? Pais de amigo e namorada. Era difícil? Eu não pegava. Como Como é Ieda? que é? A pergunta, né? Eu não sei qual é essa aí. Da Ieda falou, pais de amigo era difícil? Se era difícil ser aceito pelos pais e amigos de namorada? Deve ser isso, né? Pelo que eu entendi, é Ah, isso. tá. Tá. Só registrar aqui que tem uma palhaça aí falando que o meu passado me condena. Não é nada disso, não, viu, Beth Carlete? Sem graça. Sim. De novo, eu posso responder? Pode. Novamente, junto, o racismo e ignorância juntos sempre, né? Depois que as pessoas que a gente se conhecia e a gente conversava, tudo, as diferenças iam caindo, né? Então, aquela barreira inicial sempre existiu, acho que sempre vai existir. Né? Depois que se passa a se conhecer, a conversar, tudo, as barreiras vão caindo realmente, né? Exatamente. E às vezes persistem, mas persistem por ignorância mesmo, e aí você, em alguns momentos você fala que, bom, eu não tô com disposição para tentar mudar a sua cabeça, não vou conseguir mudar a sua cabeça e passar bem, boa vida para você e boa vida para mim, né? Ou cai barreira, ou eles param de falar perto de você, né? Isso, Né? isso também, isso também. A Cláudia que disse, eu asiática namorei um preto e senti preconceito da minha família. Né? Isso existe bastante, porque nem todo mundo aceita, né? De família branca. Se não me engano, foi a Cláudia mesmo que fez um comentário lá em cima, que família preta que quer embranquecer, né? Antigamente a gente ouvia muito isso, hoje em dia não. Hoje em dia eu não escuto muito isso, mas antigamente eu ouvia muito isso, de embranquecer a família, né? Não, de preto já basta eu. Graças a Deus o nível de consciência foi mudando, né? Exatamente. Boa pergunta, viu, Cláudia? Beijo, Cláudia. Eu não fui o negão que a Cláudia namorou, tá? Só para deixar claro, né, Cláudia? O Neto tatuador tá dizendo aqui, ó. No Brasil não existe branco, somos todos mistos. Porém, uma grande parte dos acéfalos não aceita isso. Neto, a questão, né, aí vem muito do colorismo, né? O que você está vendo, né? Qual que é a cor que você está vendo. Porque se a gente for buscar do sangue, né, puro, só se chegou ontem da Europa, né? Porque depois não vai ter essa pureza de raça, né? Sim. Por exemplo, o Hitler queria. Mas o colorismo faz a gente ter essa discussão, né? Porque aí você vai ver a questão do preto retinto que sofre mais preconceito de um preto mais. que não é tão retinto, né? Então aí vai essa questão do cabelo. Eu conheço preto de cabelo liso que sofre menos. A Renata entrou aqui agora, a Renata minha cunhada, porque eu é casado com o Leléo, né, que é meu irmão. E esses dias a gente estava discutindo sobre isso. O pai dela preto, ela e o irmão dela tem a pele mais escura, só que tem cabelo liso, cabelo índio. E ela falou, eu nunca sofri preconceito racial. Sim. Né? Então, assim, acreditar. Se ela tivesse o cabelo crespo,
pode ter certeza que isso seria diferente. Exatamente. Exato. A questão do colorismo é muito forte, né? Que a Josi falou, sabemos que o racismo do Brasil é pautado no fenótipo. Justamente, Josi. Né? A Jéssica disse aqui, eu fui uma que já falou que de preto bastava eu. Aí, Jéssica. É isso aí, Jéssica, é uma evolução constante, né? A gente tem que ser melhor do que ontem. Né? Se a gente não for melhor do que ontem, a gente está no caminho errado. Por isso que eu falo, a gente tem que abraçar a causa, e abraçar a causa significa abraçar quem não tem consciência, porque é fácil demais você abraçar os que pensam igual a você. Né? A gente só vai conseguir um movimento forte a hora que a gente abraçar também os que não têm consciência. Exatamente. Que vocês a Ieda mandou outra pergunta aqui. O que vocês fazem para dar suporte e apoio para as mulheres pretas? Para dar suporte e apoio para as mulheres pretas próximas no dia a dia contra o racismo. Olha, eu particularmente, primeiro, converso muito com a mulher, né? Dessa questão dela, o quanto ela é bela, o quanto ela tem que se amar por ela ser o que ela é, e para se afastar, para tirar da órbita dela, os machos escroto. Até porque a gente fala, quando o cara é escroto, que é a questão do machismo, ele vai desaguando nisso, o racismo vai desaguando no machismo, aí fala, mas o machismo é anterior ao machismo. Só que esse macho escroto, ele vai querer diminuir a mulher pela cor dela ali também. Né? Então ela já nasceu mulher para sofrer o machismo. E nasceu preta para sofrer o racismo. Eu falo, tire da sua órbita essas pessoas que diminuem, essas pessoas que não têm a consciência ou de luta, ou de fala, e que às vezes a pessoa fica ali brincando com o sentimento de uma mulher, nessa questão racial, nessa questão do machismo, e ela vai aceitando por ela não ver uma perspectiva de melhora. E aí você vê muitas mulheres que são extremamente capazes aceitar um relacionamento que é absurdo. Né? Aí você fala, como que a Val trabalha muito com isso? Ela trabalha muito com mulheres no salão, né? Fazendo trança, e ela me conta os relatos das mulheres incríveis que aceita um macho escroto, entendeu? E eu acho isso um absurdo. Então, de impressionar. O que eu faço é isso, conversar com as mulheres e os caras que andam comigo. Se tiver uma atitude escrota, eu vou falar. Se ele continuar, ele deixa de andar comigo. Eu não ando com cara escroto. Entendeu? Eu não vou andar com cara escroto que vai reproduzir algo que eu luto. Pode cortar. É exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Né? A gente tá num nível que a gente já não consegue mais... a gente não quer que eu, pelo menos, falando por mim, tá? Acho que tenho certeza do Gustavo também, vários dos colegas aqui também. A gente não quer ter amigo branco que chega e fala, eu não sou racista. Uhum. Tá? Não é isso que a gente quer. Né? A gente quer amigo branco que bata de frente. E quando no meio deles, brancos, escutar qualquer comentário racista, qualquer fala racista, que combata isso também. Né? Porque tem um ditado, eu adoro esse ditado, é um ditado judeu, né? Que diz que em uma mesa tinha uma mesa com 10 pessoas, se entra um nazista e senta naquela mesa, então não tem 10 pessoas, e ninguém se levanta, então não tem 10 pessoas não tem 10 nazistas naquela mesa, tem 11 nazistas. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Ou seja, a gente não quer que o seu amigo branco, o que quer que seja, fala, não, eu não sou racista, eu não sou... Não é questão disso, a gente já passou desse ponto, já passou disso, né? O que a gente quer e precisa, e todo mundo sabe que precisa disso, é de gente que lute junto, que levante a bandeira e que debata, que vá contra o racismo nas suas falas, nas suas atitudes. Gente, está faltando 15 segundos aqui para cair e eu vou encerrar porque senão vai salvar. Queria agradecer o Kleber demais pelo auxílio. Valeu. Eda, gente, muito obrigado a todos. Tamo junto, hein? Valeu, gente. Todo mundo. Beijo a todo mundo. Valeu, galera. Tâmara, beijo.